14 ações foram movidas pelo Ministério Público por conta de casos de intolerância religiosa. A filha de santo Sinara Oliveira foi mais uma vítima. Ela denunciou um padre da Igreja Católica. Sinara Oliveira até agora não se recuperou do constrangimento e humilhação. Na tarde do último sábado, Sinara tentou receber a hóstia durante uma missa nessa igreja. Mas, segundo a jovem, o padre João Eduardo Paiva mandou que ela saísse da fila. Mandou que eu fosse me retirar. Se retire da fila. Sai agora. Só que eu, no momento, não estava acreditando. Não estava gravando aquilo que ele estava me dizendo no meu ouvido. Se retire. Sinara estava vestida com roupa branca, com um torso na cabeça e colares no pescoço. Para Ialorixá, responsável pelo terreiro, e Leaxé Nangiandê, localizado no bairro Matatu de Brotas, o padre expulsou a jovem por preconceito. Ele foi muito infeliz, eu tenho pena, porque um sacerdote que fica 7 anos fazendo aula, aprendendo para ser um padre, ele não podia fazer isso. O padre João Eduardo Paiva não foi encontrado para comentar a acusação. Segundo a comunidade, ele é novo aqui na paróquia Bom Jesus dos Milagres, no bairro de Brotas. O pároco chegou em janeiro desse ano para assumir a igreja e já pode responder por intolerância religiosa. A vítima registrou uma queixa-crime na delegacia contra ele. Os integrantes do terreiro também comunicaram o caso à Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Estado. Nós queremos, sim, reparação, sim, para que outros não venham atentar contra a nossa religião de matriz africana. O sacerdote pode negar a comunhão? Se sim, em que caso? O sacerdote pode negar a comunhão? Bom, o direito canônico, que é o que rege ali os direitos e deveres de todos os batizados, nos fala que o sacerdote pode negar a comunhão em caso de pecados públicos e manifestos. O que é um pecado público e manifesto? Por exemplo, uma pessoa vive amaziada. Todo mundo sabe que aquela pessoa vive junto com é casado. Então, aquela pessoa não tem o direito de receber a Eucaristia. Não pode. Então, a pessoa participa da maçonaria, por exemplo. É maçom. Todo mundo sabe que aquela pessoa é maçônica. Portanto, o sacerdote pode e deve negar. Aquela pessoa é do PT, entendeu? É do PCdoB. Então, faz parte de um partido abortista. O sacerdote pode e deve negar a comunhão. Porque não se dá a comunhão a pessoas que compactuam com partidos ou ideologias que são contrárias à nossa fé, que são anticatólicas, anticristãs, abortistas e assim por diante. Então, um pecado público e manifesto, o sacerdote pode e deve negar a comunhão. Agora, por coisas que o sacerdote tem conhecimento privado, então ele não pode. Por exemplo, o sacerdote, você vai se confessar com ele, mas você não se arrependeu de algum pecado, enfim, e depois você vai comungar a si mesmo. Pode não te dar absolvição, ele sabe que você está em pecado, só que ele não pode te negar a comunhão. Porque o seu pecado é privado e ele sabe, mas os outros não sabem. Então, o sacerdote pode negar a comunhão em casos de pecados públicos e manifestos, onde o pecado é conhecido dos demais e aquilo escandalizaria. Por exemplo, aconteceu nos Estados Unidos em várias ocasiões. Então, infelizmente, porque lá existe aquilo que querem fazer no Brasil, né? Um favorecimento de toda essa ideologia homossexual, ideologia de gênero. Então, ali existem leis, enfim, que dão muito respaldo às aberrações que determinados grupos de pressão ideológica fazem. Então, em algumas missas, alguns grupos de travestis ou homossexuais vestidos assim, como homens, vestidos como mulheres, entendeu? Bem visivelmente, quer dizer que eram travestis, entraram na fila da comunhão. O sacerdote poderia negar a comunhão? Poderia e devia negar a comunhão. Aliás, devia tirar esse pessoal a pontapés. É assim que deveria fazer, por respeito à casa de Deus. Entretanto, alguns sacerdotes, por respeito humano, por covardia, entendeu? Para não serem taxados depois de pessoas radicais ou desumanas, então deram a comunhão para aquele bando de boiola. E isso não deveria acontecer, entendeu? Não deveria jamais acontecer. Então, nós não podemos admitir que o Santíssimo Corpo e Sangue de Deus seja profanado. Então, se o pecado é público e manifesto, então o sacerdote ele tem não apenas o direito, mas o dever de negar a Eucaristia para aqueles que publicamente estão ali profanando a fé, que não estão de acordo com a doutrina, que manifestam publicamente que não estão. Por exemplo, o Papa Bento XVI, quando ainda era cardeal, um deputado
que havia votado a favor do aborto, se dizia católico, mas havia votado a favor do aborto, o Papa disse que não se deveria dar a comunhão àquele deputado. E assim foi feito. Portanto, foi dito, não se deve. Eu fui também ouvi diretamente de um bispo, um grande arcebispo, que agora já é emérito, Dom José Cardoso, sobrinho, foi arcebispo emérito de Recife, Olinda Recife, que ele negou a comunhão à prefeita da cidade, que era de um partido comunista. Portanto, ele disse, você não venha comungar, porque o seu partido sustenta uma ideologia contrária à fé católica. Portanto, ele, usando da sua autoridade, do dever que ele tinha de pastor, ele avisou aquela senhora que não viesse à comunhão. Como infelizmente acontece em muitas ocasiões. Então, pessoas, seja candidatos aí à presidência, ou pessoas que, por mérito, por puro sentido eleitoreiro, vão em celebrações e comungam, e recebem a Eucaristia, algo no que eles não creem, algo contra o que eles falam, contra a Igreja Católica, mas para poder parecerem católicos diante daqueles que estão assistindo pelas câmeras de televisão. Então, o sacerdote, ele não apenas pode, ele deve negar aquelas pessoas que têm pecados públicos e manifestos.